Será que você está fazendo a pergunta certa para o seu cliente para chegar na origem emocional do sintoma que ele está apresentando? Eu tenho uma aluna que veio me perguntar sobre uma dificuldade que ela estava tendo de encontrar a origem emocional de um sintoma de estômago do seu paciente. Ele apresentava uma dor estomacal com uma azia, uma queimação central no estômago. E ela estava buscando, tentava, fazia as perguntas para ele, mas não conseguiam chegar à causa daquela alteração. Por quê? Porque ela estava fazendo a pergunta errada. Como assim, Ivan? O que significa isso? Às vezes, quando a gente quer chegar especificamente na causa do sintoma do paciente, a gente tem que saber que existem órgãos que têm sintomas em fase de estresse e tem órgãos que têm sintomas na fase pós-estresse. A maioria dos sintomas acontece na fase pós-estresse, que é o período inflamatório. O corpo vai se reestruturar e vai gerar, então, o sintoma da dor, do incômodo. E aí, quando há um sintoma de fase pós-estresse, a pergunta que eu tenho que fazer para o meu paciente é que qual é o estresse que você relaxou agora ou qual é o estresse que você resolveu agora que o sintoma começou a aparecer. Só que ela estava fazendo essa pergunta e não era essa pergunta que ela deveria fazer para o paciente dela, porque a gastrite em si, a queimação é fase ativa de estresse. Ele está vivendo. A partir do momento que começou o sintoma, ele estava vivendo a situação emocional, vivendo o estresse naquele exato momento. De uma raiva indigesta, de uma contrariedade indigesta e ainda perdura, porque o sintoma ainda continua. Então, se ele ainda está com a gastrite, ainda está com o sintoma, ainda está com a emoção ali, a flor da pele, como dizem, né? Então, naquele momento, a pergunta que deveria ser feita é: o que você começou a viver emocionalmente de raiva indigesta quando o sintoma começou a aparecer e ainda você não resolveu? E aí pode ser muito mais claro para aquele paciente encontrar a origem emocional desse sintoma. Faz sentido para você? Você já teve pacientes que você teve dificuldade, às vezes, em chegar a essa origem emocional e talvez entender essas perguntas podem fazer a diferença para você? Comente aqui se foi interessante essa análise para ajudar você nos teus clientes também.